São Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito rica, religiosa e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão-mor, prefeito da vila, comerciante, pertencia à Ordem Terceira Franciscana e era famoso por sua generosidade. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros, mulher generosa, filha de fazendeiros e descendente da família do bandeirante Fernão Dias. Galvão viveu até os 13 anos na casa de sua família em Guaratinguetá, São Paulo. Quando atingiu esta idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. No mesmo seminário já estava o irmão de Frei Galvão, José, de 19 anos. Galvão estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Este fato fez com que ele assumisse Santa Ana, Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Ele queria ser jesuíta, mas as perseguições contra os jesuítas, instauradas pelo Marquês de Pombal, obrigaram-no a seguir o conselho do pai e se tornar franciscano, no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1662, Frei Galvão foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o novo esplendor do convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Suas composições foram sempre bem metrificadas e cheias de profundo sentimento religioso e patriótico. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava a devota de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Galvão estudou essas mensagens, consultou outros teólogos que as reconheceram como verdadeiras e sobrenaturais. No tempo em que construções de conventos de ordem religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Frei Galvão escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse, de fato, uma congregação religiosa. Irmã Helena e mais 2 jovens vocacionadas foram morar no recolhimento. O recolhimento, porém, nada mais era do que um casebre afastado da cidade, no meio do mato. Este local é, hoje, o mesmo onde hoje está o Mosteiro da Luz,
construído por Frei Galvão. Ali, por causa da construção, iniciou-se o bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Aos poucos, outras jovens vocacionadas foram entrando no recolhimento, confirmando a profecia de Irmã Helena. Quando o recolhimento tinha pouco mais de um ano, um fato surpreendente mudaria todo o rumo da história. Irmã Helena faleceu repentinamente em 23 de fevereiro de 1775. Por isso, Frei Galvão se viu obrigado a se tornar o novo diretor do Instituto e novo líder espiritual das irmãs. Nisso, um grande número de moças vocacionadas começaram a vir para o recolhimento. Aos poucos, não havia mais lugar para acomodá-las com dignidade no casebre. Por isso, Frei Galvão, usando das habilidades que aprendera com os jesuítas, projetou e começou a construir o Mosteiro da Luz. No começo, ele e as irmãs trabalhavam na obra. Depois, os pais das irmãs do recolhimento começaram a enviar escravos e dinheiro para ajudarem na construção. O povo, vendo a grandeza da obra, começou a ajudar com mantimentos, alimentos para todos e materiais de construção. Um governador novo, porém, chegou a São Paulo e quis pôr a ordem do Marquês de Pombal em prática, mandando fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se acusaram a sair do recolhimento. O governador, então, começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e, como foi dito, deu origem ao bairro da Luz em São Paulo. Mais tarde, o capitão Mó de São Paulo sentenciou um soldado à morte pelo fato de este ter ofendido levemente a seu filho. Frei Galvão, não aceitando a punição, defendeu o soldado e, por consequência, foi preso. Mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e, em 1798, assume o cargo de guardião do convento de São Francisco. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa de compromisso no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase para morrer de dor. Impossibilidade de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem, com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba.
onde meses depois voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Nos últimos anos de sua vida, já sentindo dificuldade de caminhar do convento franciscano onde morava até o Mosteiro da Luz para orientar as irmãs e atender o povo, Frei Galvão conseguiu permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e de seu tutor para ficar no mosteiro que ajudara a criar e que era sua vida. Ali, Frei Galvão atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Frei Galvão era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação e levitação foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Embora ele sempre escondesse seus atos de caridade, quase todos eram anunciados pelas pessoas que eram beneficiadas por ele. Com muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas, ele pagava dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas e se mantinha oculto. Só depois de muito tempo os beneficiados ficavam sabendo que Frei Galvão é quem tinha ajudado. Frei Galvão veio a falecer no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis, que vêm pedir e agradecer graças recebidas pela sua intercessão. O Mosteiro da Luz foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. No local também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que guarda um dos mais representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro, originalmente reunido por Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo. Em 25 de outubro de 1998, Galvão se tornou o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano. Em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI celebrou a missa de canonização de Frei Galvão, em São Paulo, acompanhado por uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis. Para ser canonizado, a Igreja exige a comprovação de 2 milagres, fatos inexplicáveis pela ciência, acontecidos pela intercessão do santo. Assim, as curas de Santa Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva, acontecidas pela intercessão de Frei Galvão, são verdadeiros milagres inexplicáveis cientificamente. Sandra Grossi possuía uma má formação uterina que impossibilita qualquer mulher de manter um feto por mais de 4 meses, pois, em 1999, após tomar as pílulas e pedir a Frei Galvão, ela prosseguiu com a gravidez e deu à luz ao menino Enzo. Daniela Cristina da Silva, então com 4 anos de idade, sofria de uma hepatite considerada incurável pelos médicos. Após tomar as pílulas e rezar fervorosamente, ficou curada, inexplicavelmente. As pílulas podem ser adquiridas no Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá, e no Mosteiro da Luz, em São Paulo, cujo endereço é Avenida Tiradentes, 676, Bairro da Luz, CEP 011-02-000, São Paulo, SP. História de São Frei Galvão, texto extraído do site Cruz Terra Santa. Oração a Frei Galvão. São Frei Galvão, Deus fez em ti maravilhas e através de ti anunciou o evangelho do amor, do acolhimento e da misericórdia para com os mais fracos e sofredores. Com o coração agradecido por tão grande dom à nação brasileira, nós te pedimos, intercede por nós junto a Deus para que possamos vivenciar
na comunidade eclesial, os valores evangélicos que de modo tão heróico viveste. Dá-nos a coragem e perseverança da fé e abertura ao Espírito Santo. Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Também gosta do Frei Galvão? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar a cultura por todos os cantos. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Lula presidente. Por caridade, desça do muro, venha para o lado do bem, da justiça, da partilha e da solidariedade. O muro pertence ao diabo. Chega de analfabetismo político, espiritual, literário, musical, cultural. Basta de miséria. Pobreza é a falta do supérfluo, miséria é a falta do essencial. Comida e dinheiro para pagar as contas.